Boa noite, mestre. Iremos prosseguir com a apresentação do artigo 5 do quarto CHS, composto por mim, aspirante Pedro Max, aspirante Amâncio, Thiago Moraes, Moisés, Cosme, Castelo e Luca. O tema do artigo refere-se a um novo modelo de administração pública, a governança sem governo. Introduzindo o trabalho, falaremos sobre a pressão que a estrutura tradicional do setor público vem vivendo, ou seja, a ideia de que os governos nacionais são os principais atores políticos. Atualmente, o governo vem sendo visto como enfraquecido e incapaz de governar como no passado. A discussão sobre esse assunto teve foco na Europa e está começando a se difundir nos Estados Unidos. Nessa apresentação, discutiremos a capacidade do Estado de continuar ou não a governar e desenvolver novos mecanismos para exercer controle. Agora, passarei a palavra para o aspirante Thiago Moraes, que continuará com a apresentação. Sou aspirante 4034 Thiago Moraes e vou dar prosseguimento à apresentação. Falar um pouco sobre a importância das redes. Bom, a governança está diretamente relacionada ao controle das redes sobre as políticas públicas. Apesar do governo possuir influência e tentar se impor sobre as políticas públicas, as redes são autossuficientes e resilientes, fazendo manobras para fugirem do controle do governo. Bom, o setor privado ele vai exercer um domínio sobre as redes, pois os atores estatais são desorganizados e, muitas vezes, deixam as atividades muito burocráticas, ou seja, o Estado se tornou deslegitimado. Além disso, os agentes privados apresentam maior eficácia na execução das suas tarefas. Os agentes públicos, por sua vez, são demorados e, muitas vezes, deixam a desejar na execução de suas atividades. Parece que tudo que o Estado faz, o faz mal, enquanto o setor privado é mais eficaz. Com isso, o Estado passou a exercer apenas influência, deixando de ter controle. Os atores do governo passaram a negociar de igual para igual, sem a possibilidade de recorrer ao poder, caso a decisão não seja de acordo com a sua vontade. Essa relação entre os setores culminou na combinação dos recursos, que possibilitaram uma melhora significativa na eficácia dos projetos. As dificuldades contratuais são minimizadas e os recursos passaram a ser combinados, ajudando tanto as vontades públicas quanto privadas. Vou passar agora a palavra ao aspirante Moisés. Boa noite, comandante. Sou aspirante 4041 Moisés e irei falar junto com o aspirante Cosme sobre o debate entre a separação da governança e a nova gestão pública no meio dos seguintes tópicos, respondendo se essas governanças devem ser separadas. Agora, começando sobre o desenvolvimento de novos instrumentos de controle e responsabilidade dentro dessa questão, pode dizer que é uma característica comum entre a governança e a nova gestão pública o desenvolvimento de instrumentos de controle que permite que as lideranças políticas eleitas estejam cada vez menos ligadas a cargos formais e mais ligados às atividades do público, buscando conectar interesses públicos aos interesses privados na busca de atingir benefícios coletivos, o que reflete o aumento da responsabilidade fundamental da liderança no desenvolvimento de redes e na combinação de recursos públicos e privados. Em relação a ambos os modelos, eles apresentam o problema da responsabilização, onde, mesmo substituindo as lideranças tradicionais e lideranças empreendedoras, ainda existe a limitação do controle das autoridades, o que cria a questão de quanto elas são responsabilizadas pelas consequências das ações dos serviços públicos prestados. Além do problema da performance dos serviços, deve objetivar a qualidade e quantidade pelos teóricos da governança, o que é solucionado pelo modelo da gestão pública, o qual tem um de seus pontos fortes a busca por suprir a demanda pelo serviço oferecido, no caso seria a política de mercado, melhorando os indicadores dos serviços públicos prestados. Agora, falando sobre a dicotomia público-privado, tanto a governança quanto a nova gestão pública vem como obsoleta separação entre público e privado. Essa dicotomia é provocada pelo fato de a administração pública ter se isolado das condições do mercado em relação à competição, o que resultou na manutenção de métodos burocráticos ineficientes e que não satisfazem as necessidades do cliente ao final de serviço, além de criar uma fronteira entre o poder público e o privado, tornando-se um obstáculo a reformas que visem a modernização e o aumento da eficiência dos serviços públicos. Agora irei passar a palavra para o aspirante Cosme, que irá dar prosseguimento à apresentação. Bom dia, comandante. Aspirante 4044 Cosme. Vou dar prosseguimento aqui à apresentação. Primeiramente, falando a respeito do aumento da ênfase na competição.
A ideia de competição como meio de aumentar a eficiência do serviço público e a acessibilidade para seus clientes é um bom exemplo de ideais corporativos que penetram no setor público. A competição dentro do setor público cria mercados internos, por exemplo, em que cada unidade da organização pública pode avaliar seus custos reais com mais precisão do que os modelos organizacionais tradicionais permitem. Também fornece benchmarks e aumenta os contatos com seus clientes. Na perspectiva da NPM, trazer competição para o serviço público é essencial, enquanto que a governança está mais preocupada com a combinação de recursos públicos e privados. Entretanto, devemos entender que os próprios mercados são instituições que restringem nossa gama de escolha, que alteram o comportamento intra-organizacional, de forma a criar novas práticas que podem desenvolver novas fontes potenciais de desperdício de recursos. Há mercados, por exemplo, que induzem organizações a oferecer serviços em excesso, uma vez que a demanda não é definida pelo cliente, mas pelo fornecedor. O setor de assistência médica, em vários países da Europa, por exemplo, é um tipo de exemplo desse problema. Vale ressaltar que as organizações do setor público nunca foram concebidas com esse objetivo competitivo, mas sim para garantir a legalidade e a igualdade, o que pode ser considerado um problema. Desenvolvendo nossos instrumentos e técnicas de direção, tanto na visão da NPM quanto na visão da governança, os governos deveriam se concentrar mais na direção e grande parte dessa orientação se refere a corte nas organizações, enquanto enfrentam simultaneamente expectativas crescentes de serviços diversificados e voltados para o cliente. Mas a governança preocupa-se mais que a NPM quando se fala em estabelecer metas e definir prioridades. No entanto, várias diferenças significativas podem existir entre a governança e a NPM, dentro do nível teórico. Primeiro, a governança sempre foi um elemento central de uma política democrática. A campanha da NPM, por outro lado, é mais orientada ideologicamente. A NPM, por exemplo, busca transformar a burocracia pública em um conjunto de organizações, cuja única diferença das organizações privadas com fins lucrativos é a natureza de produto que é entregue. Em segundo lugar, a governança é sobre o processo. A NPM é principalmente sobre resultados. Terceiro, a NPM é um programa intra-organizacional, de forma administrativa, enquanto que a governança é interorganizacional, em perspectiva. A governança descreve um certo tipo de troca entre o Estado e a sociedade, enquanto a NPM é uma teoria organizacional. Quarto e último seria a governança tratando de manter os recursos do setor público sob certo grau de controle político e desenvolver estratégias para sustentar a capacidade de ação do governo. A NPM é essencialmente sobre a transformação do setor público. Dou por fim a apresentação da minha parte e passo a palavra para o próximo aspirante. Boa noite. Sou o aspirante 4046 Castanho. Darei prosseguimento ao trabalho. Bom, em diversos países europeus, existe há muito tempo uma relação entre o Estado e a sociedade, algo que influenciou a formulação de política desses países. Esses países europeus construíram o estado de bem-estar social no período pós-guerra mundial. E tal política implicou forte posição devido à sua natureza universal de abrangência. Precisa englobar grande parte da população de um país que acabaram de sair de uma guerra, ou seja, tais países estavam com recursos financeiros muito limitados, algo que não agradou às elites desses países, pois os projetos de bem-estar social iriam atingir quase totalmente a população desses países. A administração pública foi desafiada ao longo da maior parte desse século em duas frentes. Uma delas foi a inclusão de interesses organizados na implementação de políticas públicas. O outro desafio tem sido a combinação dos ideais da administração pública de imparcialidade e legalidade com a implementação de programas de estados de bem-estar. O modelo Headset de administração pública e governança. Um Headset é um estado constitucional em que o exercício do poder governamental é restringido por lei. Mais do que qualquer outra coisa, o trade-off entre legalidade por um lado e eficiência por outro tem sido uma questão complexa para muitos países. A história da administração pública na Europa Ocidental foi
em grande medida mudado por tensões entre politização dos ideais de realidade e entre o universalismo e o corporativismo, onde o Estado detinha todo o poder. Como observamos, o NPM foi introduzido mais amplamente na Grã-Bretanha. No entanto, quase todos os países, pelo menos, consideraram algumas modificações na mesma direção. Como a governança se debate com a administração pública nos Estados Unidos, o conceito de governança e governo pode parecer se encaixar bem com as tradições da administração pública norte-americana. Os Estados Unidos foram descritos como uma sociedade sem Estado, carente de qualquer uma das tradições dos Estados europeus, o que contribuiu para uma melhor aceitação de uma nova gestão pública. Os Estados Unidos utilizou o setor privado para formular e implementar políticas, algo que foi muito menos surpreendente que na Europa, em grande parte devido a tradições de sociedades civil-fortes. Agora, passo a palavra para o aspirante que irá discorrer mais sobre isso. Boa noite, comandante. Eu sou o aspirante 457 Luca, dando prosseguimento ao trabalho 5. Ele fala o papel paradoxal dos Estados Unidos, que dá ênfase na separação do Estado e a sociedade. Entretanto, o setor privado é o modelo de gestão que mais tem destaque na gestão e eficiência. Diferente da Europa, o setor privado nos Estados Unidos é o que mais atua. O que muitas pessoas pensam é que as organizações entram em competição, mas na verdade elas são controladas politicamente. O governo local é bem mais legitimado que o nacional, demonstrando maior confiança no setor privado. A reforma administrativa no âmbito local e estadual foi muito mais aceita do que o âmbito federal. E essas reformas demonstram um grande dilema, pois caso ela não obtenha êxito, aumenta ainda mais a confusão no setor público. E a importância nas redes é o tema destaque na formulação de políticas públicas. Para os europeus, os estados podem entrar em coalizações sem ter medo que terão que comprometer os valores políticos e administrativos. Já os americanos têm medo, porque as instituições mais fracas correm risco de marginalização pelo setor privado. E agora, queria passar a palavra para o aspirante Amâncio. Olá, comandante, aspirante 43 Amâncio. Vou prosseguir, então, com o fechamento do trabalho. Então, como vimos, há muitas dúvidas sobre quais são os principais atores e fatores que vão influenciar a economia e suas ações, onde parte da pressão sofrida advém da importância do ambiente internacional e da pouca capacidade que os governos têm de isolar suas economias das pressões globais. Durante o trabalho, então, foram apresentadas algumas mudanças entre o governo e o setor privado, seguindo as concepções de Rhodes, por exemplo, de 1997, que afirmava que as indústrias mais desenvolvidas estão adotando como padrão a governança sem governo. Ou então a caracterização de estados e governos vazios, com Peters, em 1993. E também a ideia de estados e economias negociáveis, com Nielsen e Pedersen. Durante a explanação dessas mudanças, a gente pode ver que em todas essas, a relação entre o padrão de governo tem aumentado a influência dos fatores sociais, passando a observar, então, que o governo se torna um pouco mais enfraquecido, e não podendo mais ser caracterizado como controlador da sociedade. Durante a apresentação, nós diferenciamos a governança e a nova gestão pública. Por mais que nós tenhamos visto que elas têm algumas características em comum, elas se divergem em muitos pontos. E esses pontos são tão significativos que eles devem ser separados. Como, por exemplo, que a governança versa sobre processos e a nova gestão pública sobre resultados. E que, principalmente, a governança tenta diminuir com alguns recursos sob certo grau de controle do governo e que a nova gestão pública envolve a transformação do governo em si. Dadas essas diferenças, os estados fortes têm menos tendências de comprometer o modelo Rechtsstaat e estão mais suscetíveis a participar da governança do que os estados mais fracos. Nós vemos que, nessa ótica, a gente pode concluir que o debate na Europa remete ao debate nos Estados Unidos, eles têm um pouco a ver, e vemos que, para os europeus, os estados podem entrar nessas coalizações, como foram ditas pelo aspirante Luca, sem comprometer os valores administrativos fundamentais. E já os Estados Unidos, eles pensam que as instituições mais fracas correm o risco de serem marginalizadas pelos interesses do setor privado. Concluindo, então, nós vemos que nenhum dos dois modelos serão totalmente compatíveis e que as reformas que possivelmente aconteçam, elas provavelmente não serão universais,
porque elas devem se adequar com a realidade de cada sistema político. Assim, nós encerramos a apresentação sobre o trabalho. Agradecemos pela atenção. Muito obrigado.